Olá, sou Vera Perfeito, jornalista e diretora de cultura da Associação Brasileira de Imprensa. Iniciamos agora a terceira entrevista do programa Encontros da ABI com a Cultura. Nosso entrevistado hoje é o cineasta Silvio Tendler, um dos documentaristas mais importantes do país. Em 52 anos de carreira, lançou mais de 80 longas, médias e curta-metragens em salas de cinema, canais de TV e na internet. Entre eles, Django e Os Anos JK, além de 4 documentários sobre o meio ambiente. Ele comemorou seus 70 anos em meio à pandemia, com uma autobiografia, Nas Asas da Panam, e tem, no momento, 2 projetos em produção, Saúde Tem Cura, sobre o SUS, e A Bolsa ou a Vida, manifesto audiovisual para um futuro de uma sociedade mais humana e sustentável. Silvio também disponibiliza toda a sua obra pelo seu canal no YouTube. Nossos entrevistadores hoje são a jornalista e nossa diretora de Mulher e Diversidade, Norma Cury, nossa diretora de jornalismo, a jornalista Andréa Pena, e o nosso diretor de educação e professor da UFRJ, Vitor Iori. A produção é da jornalista Zezé Sack. Silvio, seja bem-vindo e obrigada pela entrevista. Qual é o roteiro de Nas Asas da Panam? Na verdade, em 1989, quando, no mesmo mês, nós levamos a nossa geração, vocês viveram o mesmo problema que eu, que deveríamos ter votado para presidente da República em 1970, só votamos em 1989. Isso. 29 anos depois. Eu deveria ter votado com 20 anos e votei com 39. Lutamos tanto pela redemocratização do país, vimos com muita tristeza sair das urnas o pior candidato eleito. Tinha, para todos os gostos ali, todas as tendências políticas, tinha Brizola, Lula, Roberto Freire, Aureliano Chaves, tinha Mário Covas, tinha... Deixa eu desligar isso aqui. Aí, nós que tínhamos os melhores candidatos para elegermos, o Brasil escolheu o pior, que foi Fernando Collor. Na mesma semana, a minha geração, que viveu a utopia socialista, viu demolir o Muro de Berlim e o fim do socialismo real. Não que os muros sejam bons, nós sempre fomos contra os muros, sempre fomos a favor do entrelaçamento da humanidade. Mas o fim do mundo real, do socialismo real, representou uma derrota para a nossa geração, um mundo socialista mais humanitário e com a vitória consequente dos Estados Unidos no fim da Guerra Fria. Então, essas duas coisas me deixaram sem dormir muito tempo. E eu aí comecei a mastigar um filme chamado Utopia e Barbárie. E eu levei muitos anos para fazer Utopia e Barbárie. Eu comecei em 89 e apresentei ele publicamente em 2010. Em 1994, quando eu já estava fazendo Utopia e Barbárie, eu estava passando por uma rua em Ipanema e vi numa agência de turismo um cartaz que dizia vá à União Soviética pela Panam. Era uma foto de uma igrejinha e eu parei e pensei, a União Soviética, que veio para durar um milênio, para implantar o socialismo no mundo, não chegou ao fim do século XX, não chegou a 1994. A Panam, que é a nave-mãe que o Kubrick escolheu para levar o 2001 para o espaço, também não chegou a 2001. Não virou o século. O fim do socialismo e o fim do comunismo acabaram no mesmo ano, no mesmo momento histórico. Então, eu falei, eu vou fazer Nas Asas da Panam, porque os únicos sobreviventes sou eu e a igrejinha. E aí eu naquele momento, a fazer esse filme. E que ficou pronto agora.
e eu demoro muito a fazer cinema. Cinema documentário é muito lento, é completamente diferente do jornalismo. O jornalismo é imediato. Vocês estão fazendo matéria que tem que ir ao ar hoje, então ou fecha ou é demitido. O documentário ele tem que ser mais construído, mais burilado, ele é mais longo. E o meu documentário é muito longo. Então, eu comecei nessa época, junto com Utopia e Barbárie, que ficou pronto em 2010, e em 2020, quando eu faço 70 anos, ficou pronto Nas Asas da Panã, que é a vida política mesclada com a minha autobiografia. E aí eu resolvi lançar na Cinemateca do MAN, e aonde foi a minha grande escola de cinema. Minha grande escola de cinema foi o Cineclubismo e a Cinemateca do MAN, que, aliás, esse ano faz 65 anos e a gente tem que comemorar. E aí eu fiz uma grande festa no dia 12 de março, todos os meus amigos foram, me deram um abraço, beijamos, a gente se beijou, se congraçou, e 2 dias depois estava todo mundo em quarentena em casa, porque nós ia fechar tudo. E, graças a Deus, durante esse período, eu monitorei todo mundo que esteve na festa e ali ninguém pegou o coronavírus. Então, foi uma comemoração do bem e o filme só foi visto por essas pessoas que tiveram nessa festa, 100 e tantas que assistiram na sala da Cinemateca. As outras vão ter que esperar abrir para a gente poder passar o filme. Legal, legal, Silvio. Posso fazer uma pergunta? Silvio, claro. Eu vi pela sua biografia que tem 70 filmes, né? Você fez 70 anos, então quase que um filme por ano. E eu queria te perguntar das dificuldades que você pode ter sentido esse tempo todo em ser um documentarista aqui no Brasil, e principalmente, por exemplo, você filmou o Jango e o JK, nos anos da ditadura ainda, né? Foi 84, 85, se não me engano. Então, isso que eu queria que você contasse das dificuldades de um país, enfim, que não solta verba como os Estados Unidos ou como a Argentina, né? Como é que você fez isso tudo? Olha, a dificuldade é a matéria-prima do documentário. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas quando eu estou te contando um trabalho que leva 20 anos para ser feito... Justamente, Como você disse, eu filmei em plena ditadura militar. O JK foi feito durante a vigência do AI-5, foi produzido por um amigo que era um armador, muitos militares trabalhavam com ele, ele foi o produtor, e muita gente tentou intimidá-lo até para ele ser demovido da ideia de produzir esse filme. E os irmãos dele, o Busa Ferraz, o Antônio Paulo, disseram a ele, Paulo, não, vamos fazer, e nós fizemos. E o JK sai no momento da redemocratização. Então, virou o filme da democracia. O JK estreou na semana que explodiu a bomba da OAB, que matou Monteiro da Silva. E aí o filme estava sendo um fracasso de público. Ele estava no Caruso, ali no posto 6. Ele estava sendo um fracasso louco. Ele já estava sendo programado para ser retirado no final de semana, e o JB, naquela época, deu uma chamada na primeira página: assiste o JK, uma lição de democracia. E foi o primeiro grande sucesso do documentário brasileiro, com 800 mil espectadores. Então, foi o JK. O Jango, eu fui fazer o Jango depois do JK. Em 81, eu li uma notícia de que o Raul Riff, um jornalista, foi secretário de imprensa do Jango, tinha achado os filmes da visita do Jango à União Soviética e à China. O Jango foi o primeiro presidente brasileiro a ir à União Soviética e o primeiro líder ocidental a ir à China, ainda em 61.
naquele interregno entre o governo dele e o do Jânio. E aí eu pedi ao RIF para ver esse material, o RIF falou, te mostro com o maior prazer, marcamos a sessão e o RIF atacou. Por que tu não fazes um filme sobre o Jango? Eu falei, olha, com o maior prazer, eu tenho o maior carinho por ele. Agora, o Jango é fácil, não terei a facilidade que eu tive com o JK, que era uma figura mais popular para as elites brasileiras. O Jango era muito criticado, era mais do lado trabalhista. Eu te consigo dinheiro. E nós fomos atrás e conseguimos, e fizemos o Jango, que ficou pronto em 84, levou 3 anos sendo feito, ficou pronto em 84, e foi o filme das Diretas Já. E foi um dos criadores. Então, as dificuldades, a gente passa por cima delas, atravessa os reveses e não chora, não. Vamos em frente, vamos fazer os filmes que a gente quer. Eu queria dar uma corrigidinha, porque a Vera na biografia e falou que eu estou fazendo 2 filmes. Eu, na verdade, estou fazendo mais. Eu estou fazendo o se chama Saúde Tem Cura, que é um projeto que eu estou fazendo desde 88, sobre a defesa da saúde pública no Brasil. Estou fazendo um filme sobre o sindicalismo brasileiro, produzido pelo SIMPRO, que é o Sindicato dos Professores. O futuro é nosso. Estou fazendo Justiça em Estado de Exceção, que é sobre a questão da Lava Jato e a justiça no Brasil. E estou fazendo A Bolsa ou a Vida, que é o mundo pós-pandemia, se nós iremos caminhar rumo à qualidade de vida da humanidade, do planeta e do meio ambiente, ou nós vamos continuar prisioneiros do cassino financeiro. Então, eu estou com esses 4 filmes que eu estou fazendo agora, essa estética, da estética pandemônica, né? Que ninguém está saindo de casa. Estou entrevistando as pessoas, como vocês estão fazendo, por internet. Estou usando a mesma linguagem que vocês estão usando. Estou filmando gente do mundo inteiro. Semana retrasada, eu entrevistei o Ken Loach, o grande cineasta inglês, que fez os 3 filmes brilhantes, O Espírito de 45, sobre o governo trabalhista que socializou a Inglaterra depois da Segunda Guerra Mundial. Fez o Daniel Blake sobre a terceira idade e a reforma da Previdência, e fez agora a uberização do trabalho. E esse filme vai para o SIMPRO e vai para o A Bolsa ou a Vida. Estou com esses filmes. E antes da pandemia, eu estava fazendo 2 filmes, um sobre o Chico Mário, irmão do Betinho e do Enfio, que morreu aos 39 anos de idade de AIDS, porque ele era hemofílico e se contaminou no sangue envenenado. E estou fazendo arte urbana sobre os artistas que se apresentam na rua. Como tudo fechou, eu estava entrevistando as pessoas em estúdio e eu agora estou entrevistando desse método que nós estamos utilizando e sabendo como é que é a vida de um artista de rua trancado dentro de casa, como é que ele passa o chapéu. E aí eu estou com esse mundo de coisas e vai sair alguma coisa junto aí, breve a cores. Silvio, eu estive lá na sua festa no dia 13 de março. Lá no 12 de março. 12 de março, lá no Manso. 12 de março. Exatamente, muito bom. E também não tive a Covid. Mas você esqueceu 2 filmes que você me falou numa entrevista que eu fiz com você. Você falou que você estava com as cartas trocadas entre Prestes e Olga Benário na prisão e que você queria fazer, ainda estava vendo se seria um documentário, se seria meio ficcional, e você falou também de um filme sobre Carlos Zéfiro. O filme sobre o Carlos Zéfiro
Está pronto. Uau! Se chama Em Busca de Carlos Zéfiro ou Por Tanto Leite Derramado. O Mário vai adorar ver. E eu... A cara do Vitinho. Está pronto, esse filme está pronto. Vai ser entregue agora para o Canal Curta e vai passar breve a cores. E o do Prestes, nós montamos um grupo. Está muito difícil financiar cinema no Brasil. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar uma peça de teatro. Uau! Eu já sei quem vai fazer a Olga, que é uma ótima atriz carioca que mora em São Paulo, chamada Fernanda Azevedo. Ela é muito parecida com a Olga. Nós estamos em busca do Prestes. E aí nós vamos colocar um diálogo na prisão. Ela está presa em Berlim, com a Anitta pequenininha, e depois ela vai para Ravensbrück, e o Prestes fica preso aqui no Brasil 8 anos, em solitária. E a Anitta, a Leocádia, filha dela, da Olga, achou toda a correspondência deles. Muitas das cartas, inclusive, que não foram entregues, que nenhum nem outro conseguiram ler do outro, porque nem a Gestapo entregou e nem a polícia aqui do Estado Novo entregou. Então, eu estou com todas essas cartas, nós estamos trabalhando junto com a Anitta, montamos um grupo, tem duas produtoras, a Vera Novello e a Ana Veloso, tem a Fernanda Azevedo, que é atriz, tem o Fábio Ferreira, que é um cara de teatro que vai co-dirigir comigo, e nós estamos nos encontrando por WhatsApp para discutir o filme. E ontem eu assisti um debate como esse, que um grupo fez entre Israel e a Alemanha, tinha mais de 1.000 espectadores, que houve uma leitura dessas cartas. E a Anitta fez o depoimento e nós acompanhamos. Então, foi muito lindo. Foi muito lindo. Então, a gente está trabalhando nesse filme, são projetos futuros. Assim que a gente conseguir fazer, vai ser filmado num palco de teatro, cada um preso na sua cela, um escrevendo por outro, a Anitta sendo criada no México pela avó, a dona Leocádia, e a gente falando dessas coisas e mostrando documentários de época. Então, vai ser uma construção de linguagens diferentes e que vai, no final, todo esse material que é filmado em teatro vai resultar num filme. Uau, mas que espetáculo! O original é teatro. Eu gosto muito de inventar linguagens e buscar linguagens. E só para construir agora, durante essa pandemônia, eu estou fazendo um filme em WhatsApp. Tudo que as pessoas estão trocando de WhatsApp que me mandam, eu por dia recebo de cada amigo 5, 6 coisas diferentes. E eu estou podendo estudar o espírito das pessoas. Um dia um me manda uma piada, o outro me manda não aguento mais, estou desesperado, o outro manda uma música romântica, outro me manda uma paródia. Eu estou guardando tudo isso no WhatsApp e depois eu vou montar um filme para circular em WhatsApp com esse material. Mas... Muito bom isso. CineZap. Querido amigo Silvio, quero te dizer primeiro que eu não te acho o melhor documentarista brasileiro. Eu te acho gênio do cinema, você sabe disso. E estou fazendo isso, missa de corpo presente. Eu acho o filme Django o melhor tratado sociopolítico que foi feito no Brasil. Eu, desde 1984, onde nós éramos colegas na PUC, e eu assisti quase que em primeira mão o Django, porque você lembra muito bem que logo em seguida eu namorei a filha dele, apresentada por você, e houve uma série de sessões de cinema na casa dela, em que o Django foi passado diversas vezes. E, ao longo desse tempo todo, nessas 3 décadas e meia,
eu passei Django e discuti Django em todas as minhas salas de aula. Inclusive, agora, recente, quando eu comecei a ensinar fora do jornalismo, a antropologia da comunicação, mais crítica de mídia do que propriamente dita praxis do jornalismo, eu passei o Django e foi sucesso absoluto, assim, auditórios cheios, discussões violentas. Eu acho que você, inclusive, lembra que a última foi na Faculdade Nacional de Direito, onde, inclusive, eu recebi um recado bem malcriado da turma da extrema-direita da universidade, dizendo que eu estava propagando o comunismo através do filme Django. Bom, eu estou dizendo isso porque eu acho que Django é uma peça fundamental para a história do Brasil. De qualquer maneira, então, Raul, Eduardo Schuai, Dotel de Andrade, Franco de Oliveira, vários intelectuais importantes do Brasil diziam que Django era uma peça fundamental, que a gente ia venerá-la durante décadas. E a história está aí, e a atualidade mostra que a gente tem que venerá-la mesmo, porque a rapaziada hoje desconhece qual foi a história do Brasil nos anos 60. Agora, o que mais me impressionou em você, depois de montar essa peça fundamental, JK também, o JK é uma peça importante, mas você fez um filme, um documentário sobre uma das figuras mais importantes da história intelectual brasileira, que foi Milton Santos, geógrafo, negro, gênio, e que eu, quando cheguei na Alemanha para estudar e morar um tempo, eu me lembro que no Clube dos Correspondentes Estrangeiros, um alemão me perguntou: vem cá, você conhece o Milton Santos? Eu, na hora, eu achei que ele tinha falado o Newton Santos, porque o alemão é tarado, né? Tarado no futebol brasileiro, eu achei que era o Newton Santos. Aí eu falei: será que o Milton Santos é conhecido aqui? Aí eu falei: o Milton ou o Newton? Ele falou: não, o Newton é jogador. Estou perguntando pelo Milton. Falei: não acredito, vocês conhecem o Milton? Ele falou: o Milton é venerado aqui na escola fundamental alemã, é um dos grandes geógrafos do mundo. Quando você fez o documentário, foi a coisa mais bonita que eu já vi, porque você usou uma outra linguagem. Então, eu queria que você falasse dessa linguagem do documentário do Milton Santos, porque o Milton Santos, esse documentário, ele precisa viajar o mundo se ainda não viajou, porque ele, além de ter uma linguagem nova e linda, o Milton foi uma das grandes e importantes peças da intelectualidade brasileira. Olha, na verdade, eu não escolho meus personagens. Eles que me escolhem. Assim foi com Glauber, que eu não era um amigo do Glauber. Eu tenho 10 anos a menos que o Glauber. E quando o Glauber morreu, eu tinha 31 anos, e ele já tinha 40. Então, ele morreu com 42 anos de idade. Então, que eu fui no velório dele e tal, que o Cacá e o Joaquim me pediram para filmar, eu fiz meio com espírito militante e aprendi muito. O Milton Santos, eu fui fazer quando eu fui fazer um filme sobre o Josué de Castro. Um dia, o neto do Josué de Castro e um produtor, o Josué Neto e o Adolfo Lartermacher, me procuraram para fazer um filme sobre José de Castro. Eu tinha morado em Paris e tinha ouvido falar dele muito em Paris, a colônia pernambucana tinha ele como uma referência. Eu conhecia de ouvir falar, eu nunca tinha lido nada do Josué. E aí, indo atrás de material do Josué, eu descobri um personagem maravilhoso, fantástico. A filha do Josué, a Ana Maria, me falou: olha, você tem que ouvir o Santos,
que é discípulo do meu pai, que acabou de ganhar o maior prêmio de geografia do mundo, o Vautrin. Aí eu fui a Paris entrevistar o Milton Santos. E foi a entrevista mais difícil que eu tive para cortar. Porque o Milton Santos falou coisas tão lindas, tão preciosas. Eu fiz isso no ano de 95, quando nós estávamos em plena farra da globalização. Eu confesso que eu estava encantado com aquele poder que a gente tinha de viajar, de comprar coisa lá de fora e tal. E o Milton Santos, com um sorriso sarcástico dele, me falou: não vai dar certo. Isso em 95, não vai dar certo. Falei: mas, professor, está todo mundo encantado, por que o senhor diz isso? Porque não vai ter para todo mundo. Bom, essa farra durou muito pouco tempo e nós estamos vendo os efeitos dela. Nós estamos vendo a quantidade de pessoas pobres que hoje pululam pelo mundo tentando sobreviver e as rendas concentradas como nunca se teve em mãos de tão poucos. E aí eu e Milton Santos nos afeiçoamos um pelo outro e eu fiquei de fazer um filme com ele. Isso daí foi em 95. Encontrava ele volta e meia. Em 96 eu fui morar em Brasília, fui secretário de Cultura. Ele foi lá dar uma aula, eu convidei ele, encontramos, tomamos café, temos que fazer alguma coisa juntos. O tempo foi passando. Quando chegou no ano 2000, eu soube que ele estava muito doente. E aí eu falei: agora eu faço ou não faço mais. E marquei, agendei com ele uma entrevista no começo de 2001. E aí ele topou. Eu fui na USP, em São Paulo, estava com muito pouca grana, fui de ônibus com um assistente. Um amigo lá foi nos receber na rodoviária, ele tinha um Chevette, pegou a gente. Equipamentos super primatas que a gente tinha, equipamentos muito simples. E aí o Milton Santos, que era uma pessoa absolutamente formal, ele estava super. Ele sempre andava de terno, ele estava com uma camisa colorida muito louca. E aí sentou na mesa dele e eu queria saber dele só sobre a globalização. Seria uma entrevista para dar uns 2 ou 3 minutos no Utopia e Barbárie. O Milton Santos desandou a falar que não parou nunca mais. Coisas absolutamente geniais. E eu fui ficando aflito, eu com equipamento vagabundo na mão, o meu amigo com uma câmera melhorzinha, ele falava e falava coisas geniais. E eu perguntava um negócio, ele respondia outro, fazia um circunlóquio enorme. Vocês que já editaram muita matéria sabem a dificuldade de fazer isso. No papel, podem imaginar o quanto é difícil fazer um filme, com imagens e sons. E eu ficava louco. E no final, já assim, no meio desesperado, eu falei: professor, para quem que o senhor está falando tudo isso? Quem é que vai lhe ouvir? Eu que estava com a pior câmera, ele me apontou a câmera e falou: você. E apontou para a minha câmera. E aí falou a frase genial que mudou a minha história de vida e meu cinema. Falou: com pequenos objetos também se podem fazer grandes coisas. Aí eu entendi tudo. Aí aqueles 3 minutos do Utopia e Barbárie viraram um filme de longa-metragem, que eu tive que contratar 2 alunos geógrafos para interpretarem o Milton Santos para mim, porque eu não entendia aquela linguagem dele, era muito rebuscada, muito... E eu fiz talvez um dos melhores filmes da minha vida, um gênio absoluto, e ele que me conduziu. E ele que me levou aí todas as coisas que estão dentro do filme, que eu coloquei, porque os miltonianos são muito complicados também, são muito donos do Milton. E eu comecei a colocar coisas e as pessoas cobraram. Aí eu falei: então, peraí, então vai virar de encontro com o Milton Santos. Mas lá dentro foi ele que me colocou. Ele que me falou. Eu sou de uma geração, aliás, vocês também, nós todos aqui temos mais ou menos a mesma idade, mais ou menos a mesma época.
Nós temos a cabeça feita pelo cinema novo, pela bossa nova, pelo teatro de arena, opinião. E o Milton Santos, em 2001, me falou: olha, o novo está vindo da periferia. E aí ele falou: você tem que ouvir o hip hop, você tem que ver essas coisas que hoje estão na moda. E o Milton Santos foi o primeiro intelectual que percebeu isso. Então ele tinha essa sensibilidade e ele me ensinou a pensar o mundo de uma forma totalmente diferente. E esse filme é uma revolução na minha vida, na minha cabeça, na forma de eu fazer cinema. Graças a Milton Santos. Eu aprendi tudo isso com ele nesse filme, então eu devo a ele. E, para contar ao Vitor um episódio gostoso, eu entrevistei o Muniz Sodré. Eu fiz um outro filme, eu fiz vários filmes sobre... Eu faço muito laboratório para fazer um filme. Então, eu fiz uma entrevista com o Muniz Sodré, eu fiz um filme com pessoas que conheceram o Milton Santos e conviveram com ele. E eu entrevistei o Muniz Sodré sobre o Milton Santos. E o Muniz Sodré me contou, isso aí está filmado e gravado, eu não estou inventando nada. O Muniz Sodré contou que quem inventou ele foi o Milton Santos. Ele foi na Bahia, ele foi trabalhar com o Milton Santos. E aí ele foi ser assistente do Milton Santos, ele era um garoto. E aí o Milton Santos deu umas forças na vida para ele. Aí o Milton Santos um dia falou para ele: garoto, você se veste muito mal. Vai no alfaiate, faz um terno para você, eu pago, não tem problema não, mas vai se vestir direito. E aí o Muniz Sodré contou que foi na loja de tecido, fez o gesto, mandou descer o mais bonito, levou para o alfaiate e fez uma beca legal paga pelo Milton Santos. Poxa, eu me sinto feliz com a sua resposta, porque eu toquei no momento certo, na questão certa, que foi esse grande filme. Agora, eu quero te dizer o seguinte: o Milton não mudou só a tua cabeça, não, mudou a minha também. Ele discute a questão do território social, que é a coisa mais de vanguarda que eu ouvi em 1998, quando eu defendi minha tese. Ele era realmente genial. Você estava falando e me ocorreu uma coisa, aliás, duas coisas. Uma sobre este momento que nós estamos sem ministro da Cultura, sem ministro da Educação, sem ministro nenhum. Eu queria que, essa é a primeira, que você nos falasse para o mundo sobre como foi ser secretário de Educação de um ministro respeitado, que era o Cristóvão Buarque. Uma. A segunda, quando você falou que morou em Paris, e eu soube que você estudou com Chris Marker, com Jean Rouch, com Marc Ferrot, com Joris Ivens. E aí, se você pudesse dar uns lampejos sobre essas figuras luminares do documentário mundial, que eu sou encantada também. Vamos lá, olha, eu fico muito feliz com a tua pergunta, porque eu gosto muito dessas pessoas. Eu, na verdade, eu era o caçula do grupo. Eu hoje já sou um senhor, já tenho 70 anos de idade, mas eu conheci eles, eu tinha 20. Tinha 22. Quando o Chris Marker me adotou, foi no ano de 72, em Paris, Escaldos de 68. No mesmo ano de 72, eu fui adotado pelo Chris Marker, pelo Joris Ivens e pelo Jean Rouch. São incríveis, né? Só não isso. É pouco. Nada, né? 3 maiores documentaristas. Em 73, eu fui um humano maravilhoso chamado Santiago Álvares, que é um inventor de linguagens também. Também fiquei super amigo dele, terminei um filme sobre ele agora, que é muito bonito, que eu queria que vocês vissem. Aliás, quando abri esse negócio aí, eu queria dizer a vocês, eu sou associado da BI, porque eu acho que o documentarista tem uma perna no jornalismo, e eu queria ter uma participação maior com vocês. Queria que a gente agitasse um cultural legal aí.
Entendeu? Estamos ouvindo você, hein? Será? Isso me será cobrado, não se preocupe. Sim, porque eu acho que a ABI é fundamental. No Cineclube Macunaíma, ele fez a cabeça de gerações durante a ditadura, né? Foi. Isso mesmo. Que eu estava propondo a vocês, que eu ia falar, que aí eu me embaralhei todo, a gente fazer um ciclo desses filmes que eu tenho, muitos dos quais inéditos. Eu tenho um Genial. sobre o Santiago Álvares, que é maravilhoso. Quando fui filmá-lo em Havana, no ano de 89, 88, eu conheci aquela menina que corre na estrada do Vietnã pegando fogo de napalm, Olha. se tratando. E eu conheci ela e eu abro o filme com ela, fotografias minhas e dela. E ela faz uma brincadeira, o filme, ela corre em direção à câmera e tal. Então, eu tenho essa vivência pelo mundo. Eu conheci esses gênios do cinema que você falou, trabalhei com eles, estudei com eles. Depois eu conheci o Richard Lecoq, em 82, quando eu fui aos Estados Unidos, que é outro gênio do cinema do documentário. Aqui no Brasil, eu fui amigo, sou amigo, muito amigo do Vladimir Carvalho, que é a figura linda. Fui muito amigo do Eduardo Coutinho. Então, eu tenho essa paixão pelo documentário e tenho a felicidade de ter convivido com os maiores documentaristas do século. Então, estou muito feliz com essa vida. E eu fui secretário de Cultura do Cristóvão quando ele era governador, em 96. Foi uma experiência complicada, porque artista ficar no outro lado do balcão é muito difícil. Os artistas não são um povo fácil, eu pude ver como secretário de Cultura, mas foi uma bela experiência, foi um belo aprendizado num governo muito interessante. Eu tive várias experiências muito boas com o Cristóvão Buarque, a quem eu respeito muito, ainda gosto muito, apesar da minha divergência com ele sobre a virada política que ele deu, mas eu gosto muito dele como pessoa física. Outro dia nós falamos horas por telefone, declaração de amor mútua, e ele, como governador, foi interessante. E aconteceu um episódio muito interessante com ele, que eu gostei muito, que quando eu cheguei em Brasília e que eu entrei no governo dele em 96, ele tinha sido convidado a ir para Israel pelo Likud, que era o partido mais conservador de Israel, e quem convidou ele foi o prefeito de Jerusalém, o Ehud Olmert, que era um cara super conservador. E o Cristóvão, que é um louco, aceitou o convite. Era um convite para os prefeitos de capitais do mundo inteiro, foram do mundo inteiro, com esses prefeitos do mundo inteiro, foram a Brasília convidados pelo Likud e o Cristóvão topou. E como o Cristóvão é meio louco, ele levou com ele um palestino que morava em Brasília, ligado à OLP. Ele levou o Abdel Carajá com ele, que era administrador de uma cidade. Era um palestino que morava no Brasil, tinha passaporte, tinha permanência no Brasil, mas continuava muito ligado à Palestina, tinha família lá e à OLP. E ele foi com Cristóvão para Israel e Palestina. Eu falei, Cristóvão, você é louco, você tem que levar um judeu contigo também. Dado pelo partido mais conservador de Israel e leva um palestino da OLP contigo, eu pensava que ele ia chamar algum amigo dele da comunidade judaica de Brasília. Ele falou, é verdade, você vem comigo. E fui eu, Cristóvão e Abdel para Israel. Ai, que ótimo! A viagem mais louca da nossa vida. 2 jornalistas foram com a gente, Luiz Recena e Ricardo Amaral, foram documentando essa viagem. Foi uma caravana holiday muito louca. Exército de Branca Mone, o governador de Brasília
meio que mal visto pelos que convidaram ele, mas nós aprendemos muito. E aí ele fez questão de visitar a Palestina, nós fomos a Ramala, nós fomos a Gaza, nós fomos em Gaza recebidos pelo Arafat. E quando a gente chegou na Palestina, eu já era amigo do cara do Abdel, fiquei amigo dele. Quando a gente chegou lá, seguraram o passaporte dele no aeroporto e ele ficou meio enrolado. E a gente sabia que não ia acontecer nada, que ele estava com o governador de Brasília, o embaixador estava lá, mas foi uma situação assustadora. E aí eu fiquei sacaneando ele. Abdel, que cigarro você fuma? Você gosta de laranja? O que você quer que eu leve para você? E aí ele foi ficando puto, sem graça, conseguiu entrar, fez a viagem. Nós, por uma questão de economia, dividimos o mesmo quarto, rachamos o quarto lá para poder baratear a viagem. E aí nós fomos visitar o Arafat. E quando a gente passou para Gaza, quem ficou com medo fui eu. Aí eu fiquei tremendo ali, porque os caras me olhavam meio esquisito. Aí o Abdel falou, zaganei agora, Zílvio. E foi uma viagem muito linda que a gente fez com o Cristóvão, e ele era esse pensador irreverente. Né? Hoje fiz uma entrevista sobre o Anísio Teixeira, um trabalho que eu estou fazendo para o Simplo, e o filho dele descreveu ele como esse irreverente, esse cara que não respeitava limites. E o Cristóvão é isso. Então, foi uma bela experiência, Norma, adorei. Agora eu tenho uma notícia para você. Pode dar. Tenho uma notícia, eu vou dar uma coisa que a gente precisa conversar. Eu tenho, nessas coisas que eu vou fazendo pela vida, uma entrevista lindíssima com um senhor chamado Alberto Dines. Ai, não me diz isso. Linda, linda, linda. Eu quero ver, né? Eu quero ver. Eu vou te mostrar e a gente tem que transformar num filme. A gente tem que fazer uma homenagem a ele, porque é ele jogando xadrez com o Stefan Zweig. Olha, que lindo. É lindo, é lindo, é lindo. Ele me escolheu essa coisa que o Milton Santos fez. O Dines fez comigo também. Ele me escolheu para dar esse depoimento. Eu fiz junto com a Lília Diniz, foi assistente dele muitos anos na TVE. Isso. Zé Sack, que organizou essa entrevista. E eu e a Lília entrevistamos o Dines. Ele falou de coração aberto e falou da relação dele com o Stefan Zweig, o personagem, o livro, a frustração dele não ter um bom filme feito com livro. Então, é uma história muito linda. E ele me mostrou os caderninhos que ele fez, ele mandou fazer no JB, dos atos de censura, isso mesmo. coisas que ele recebia. E ele deixou filmar. E depois a gente teve lá na biblioteca de vocês em São Paulo, na casa aqui. Continua lá. Eu trabalho lá. Então, Silvio, temos que conversar mesmo. Eu estou com várias ideias. É urgente, vamos fazer. Urgente, legal. Pelo jornalismo, né? Claro, eu falo muito, ele falou muito, ele meio que confidenciou muitas coisas, foi muito lindo o depoimento dele. A gente está num momento tão ruim, né? Mas, enfim, ok. Como é que você vê hoje a cultura com essa situação toda que nós temos? Para onde que nós vamos? Olha, nós estamos num ato de resistência. Né? Eu acho que eu digo para as pessoas que você fazer cultura com muito dinheiro e plena liberdade é ótimo, mas é muito fácil. A gente cresce na diversidade. Esse momento é um momento muito difícil que a gente está se reinventando. A gente está se reinventando como seres humanos, como artistas, como pensadores. Nós estamos encontrando formas de nos comunicarmos. Nossa geração, que é muito crítica
a essa coisa da internet, do computador, que nós cansamos de ver, ler, fazer matérias sobre as crianças viciadas nos joguinhos eletrônicos e tal. Nós, velhinhos, hoje estamos usando a eletrônica também a nosso serviço. Então, eu acho muito legal. A gente está sendo reeducado pela realidade. E nós estamos fazendo, milhares de pessoas estão fazendo lives. Outro dia eu vi no aniversário do Gil uma das coisas mais bonitas do mundo, vocês devem ter. Foi lindo. Que abre com Chico Buarque e não sei quantos artistas cantando a música do Gil. Eu duvido que aquele show que viralizou para milhões pela internet. Foi lindo, foi muito lindo mesmo. Seria por umas poucas pessoas no municipal. Seria muitos poucos que teriam acesso. E com essa tal da necessidade de se reinventar, esse show virou uma coisa popular. Outro dia eu vi uma live com o Milton Nascimento, eu vi uma do Antônio Nóbrega, que o Gil participa também, que é muito linda. Então, as pessoas estão se reinventando, os poetas estão poetando pela internet, os jornalistas estão escrevendo, a gente está filmando, está acontecendo. Está acontecendo, estamos reinventando a linguagem, reinventando o pensamento, falando as coisas. Nós ficamos algum tempo acossados, quando nós sofremos a derrota eleitoral, nós ficamos acossados um período, mas eu acho que a gente já conseguiu virar esse jogo e nós já estamos partindo para uma contraofensiva. Então, a gente já está fazendo coisas e falando coisas. Eu estou fazendo 4 ou 5 filmes ao mesmo tempo. Estou usando uma técnica diferente. Em vez de fazer no meu estúdio com chroma key, o fundo black, eu estou fazendo com a pessoa na casa dela e eu na minha. E a gente está filmando, e está falando as coisas que pensa, as coisas que quer, e está dando A minha produtora está toda trabalhando, ela está fechada, ninguém vai lá desde do dia 13 de março, quando a gente saiu depois da festa, mas está todo mundo trabalhando em casa. Então, está funcionando. Vamos. Cultura é isso, cultura é construir na diversidade. Se fosse fácil, era muito fácil. E haja diversidade, hein? Ufa, sim. Sim, estamos lutando. A gente está lutando. Né? Silvio, olha só, você foi professor na PUC de cinema, documentário e tal. Teve algum aluno seu que se destacou e que está filmando por aí hoje em dia? Você foi durante muitos anos, né? Eu dei aula durante 41 anos. Pois é. Eu me aposentei com 41 anos de sala de aula. Tenho muito prazer e muito orgulho. Eu tive grandes alunos e alunas, e a coisa mais prazerosa que eu encontro é ir num lugar e um aluno fala: professor, que bom reencontrar o senhor, ver o senhor. Né? E é lindo isso, esse afeto que você guarda dos ex-alunos. Né? Eu tenho muitos alunos que se destacaram na vida, nas suas áreas de atividade, em todos os caminhos. Quer dizer, Pedro Vial foi meu aluno, Pedro Vial dentro da sala de aula. Ali Câmel foi meu aluno, conheci na sala de aula. Vera Novella, é atriz e produtora com quem eu estou trabalhando hoje, foi minha aluna e hoje é colega na PUC. Marília Martins, que foi jornalista, foi correspondente do Globo em Nova York, foi minha aluna e hoje é minha colega. Né? Então, eu tenho grandes ex-alunos, são hoje grandes profissionais, estão vivendo bem a vida, as profissões deles, e eu tenho muita felicidade de ter sido, durante 41 anos, professor da PUC. O Silvio sempre foi voltado para o cinema,
mas sempre foi militante, sempre, né? Conheci essas turmas na PUC, o Silvio, quando eu cheguei, ele já estava, cheguei em 81, para substituir a Ana Ruda Calado. Fiquei na PUC 11 anos e estou há 19 na UFRJ. E, então, essa sala de aula proporciona isso para a gente mesmo, mas militante sempre, o Silvio sempre militante. Aliás, ele esqueceu uma cineasta para responder a Norma, foi a Isabel Jaguaribe, foi aluna na nossa aula e depois fez um filme muito interessante. Não sei se você lembra. Verdade, foi minha aluna em sala de aula. Você sempre como militante e a gente, logicamente, vivemos nessa militância vários momentos ruins e alguns momentos, ou melhor, muitos momentos também muito interessantes para a política brasileira. Mas eu acho que esse momento que a gente vive é singular. Eu acho que é singular sob todos os aspectos. Eu queria ouvir a sua opinião como um documentarista militante, um documentarista que sempre foi político e sempre foi de vanguarda. Como é que você vê a situação, a conjuntura política nacional? Olha, Vitor, eu vejo a conjuntura política de uma forma muito difícil. Nós estamos, na verdade, eu não chamo de pandemia, chamo de pandemônio, porque, na verdade, nós estamos vivendo uma grande crise que antecede a chegada do vírus. Antes do vírus chegar, você já tinha o Trump na presidência dos Estados Unidos, você teve uma série de golpes de Estado na América do Sul, você teve o golpe de Estado que derrubou o Evo Morales, você teve no Equador, você teve a derrota da esquerda no Chile, você teve o golpe de Estado que derrubou o Lugo no Paraguai, você teve o impeachment aqui no Brasil. Então, na verdade, nós estamos vindo de um momento de derrotas. Por outro lado, você tem a crise na Europa e nos Estados Unidos da economia. Você tem a pobreza passando muita fome no mundo. E aí você tem aqueles migrantes fugindo da África, fugindo da Ásia, fugindo do Oriente Médio, naqueles barcos que afundam. Você vê crianças mortas na beira da praia, você vê a migração das pessoas da América Central para os Estados Unidos, caminhando, tentando chegar nos Estados Unidos para buscar um pedaço de pão, crianças que morrem nessa travessia. Então, a gente está vivendo no mundo um momento muito difícil. Aqui no Brasil, nós vivemos um golpe de Estado super orquestrado e que a gente agora começa a colher as primeiras informações. Hoje tem uma entrevista do Dalton Dallagnol para a Folha de São Paulo, reclamando de que eles estão sendo investigados. Tudo que eles fizeram, agora tem uma briga interna lá e está aparecendo toda a podridão e a sujeira. Vai aparecer a sujeira do que representou a prisão do Lula como uma forma de organizar esse golpe de Estado, o impeachment da Dilma como uma forma de possibilitar esse golpe de Estado e a eleição desse bárbaro de uma forma que eles se articularam entre eles. Mas eu acho que ninguém está satisfeito, nem eles. Está dando tudo errado para eles, está funcionando tudo errado, a economia não deslanchou como eles imaginaram que deslancharia, o Brasil está sem credibilidade internacional porque colocou um maluco lá que está destruindo a floresta, está destruindo a ecologia e o mundo está muito preocupado com isso. Então, eles não estão conseguindo, o Guedes não está conseguindo fazer o que ele queria fazer. E essa pandemia é a pá de cal nesse projeto neoliberal que eles fizeram. Então, na verdade, quer dizer, eu acho que nós não estamos bem, mas nós estamos lutando.
E nós estamos conseguindo, nessa luta, de uma certa maneira, virar o jogo. Nossas instituições estão sendo recompostas. Vocês, hoje, que estão na diretoria da ABI, estão vendo a importância que a ABI, o protagonismo que ela voltou a ter nas lutas políticas do Brasil. Vocês veem a OAB, todas as organizações tradicionais, elas estão voltando a ter um protagonismo, os artistas estão todos saindo das suas tocas para colocar, para ajudar na organização dessa resistência, e eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, não acho que seja um momento fácil, não acho que a gente vai conseguir virar esse jogo facilmente, não, mas também não nos sinto tão derrotados quanto nós nos sentimos há um ano atrás. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita resistência. E isso me deixa feliz e alegre, porque eu acho que a única luta que a gente perde é aquela que a gente não luta, não briga e não luta para transformar. Eu continuo nessa briga. Setentão.